Shalom, meus irmãos, shalom, minhas irmãs, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo esteja com você aí no teu lar na noite desta terça-feira. Eu sou o irmão Eduardo e está começando mais uma edição da nossa Roda de Conversa, um espaço que foi criado aqui pela comunidade cristã Kairos, na Avenida Silvio Torres, número 55A, para que através da vida de homens e mulheres de Deus que venham a ocupar esta cadeira aqui do meu lado, possa edificar a tua vida e o teu lar. Que através deste bate-papo você possa tirar aí as sementes que provavelmente vão edificar a tua vida. A gente tem falado um pouco aqui às quartas-feiras sobre as sementes, né? As sementes que nós entregamos aí na tua mão para você fazer um bom proveito dela, para você poder semear ela em terra fértil. Hoje, na roda de conversa, é mais uma oportunidade para você fazer tudo isso aí. E eu já quero te convidar, você que for chegando, conforme você for chegando, vai já compartilhando com os teus amigos, com os teus familiares aí, esse link, vai mandando aí para os teus contatos, manda para o WhatsApp, para os teus amigos, vai convidando todo mundo, que hoje essa roda de conversa ela tá mais do que especial. Mais do que especial. Porque eu tô aqui? Não. Porque o irmão Paulo tá aqui? Não, mas é porque a presença do Eterno já se faz manifesta nas nossas vidas e eu creio que ela vai tocar a tua vida aí no teu lar na noite desta terça-feira. Essa é a comunidade cristã Kairos, um lugar de novos começos. Nós estamos aqui na Avenida Silvio Torres, número 55A, na região de Arthur Alvim. Você que quiser nos conhecer, nós estamos com os cultos presenciais aos domingos, 1 hora apenas de culto, seguindo aí todas as normas e as diretrizes do Ministério da Saúde com relação ao distanciamento de uma pessoa para outra, o uso de máscaras, o uso de álcool gel na entrada. Então, se você quiser, pode vir a partir das 18 horas. E você que quiser nos conhecer também através das redes sociais, é só acessar lá o @CCKoficial no Facebook, na comunidade cristã Kairos, lá na cidade de Pirassununga, na cidade de Pirassununga, da mesma forma, no @CCKoficial Pirassununga, e através do YouTube no TV Kairos. Então eu quero te convidar aí a nos conhecer, ou através das mídias sociais, ou através da sua presença aqui na comunidade cristã Kairos. Nós ficaremos muito felizes aí com a tua companhia, para que a gente possa adorar ao único que é digno de toda a honra e de toda a glória, que é o Senhor Jesus. Amém? Eu quero já de antemão agradecer o Jonas, que está... Deixa eu abaixar aqui o instrumento, né, irmãos? Senão complica. Quero agradecer o Jonas que está na produção dessa live. Quero agradecer o pastorzão também que nos acompanha. Às vezes a gente fala o nome das pessoas, e a gente estava até falando isso aqui nos bastidores, parece muita gente, né, irmãos? Mas não é, tá bom? A gente segue todas as orientações aí de distanciamento. Eu, para o irmão Paulo aqui, a gente está numa distância que é a distância aceitável, para que a gente possa ter esse bate-papo com toda a segurança. Todos sadios, como você pode ver, ó, com muita saúde, né? E a gente vai levando essa preciosidade de Deus aí para a tua vida. Já está chegando, o Anderson já chegou, né? Ele já perguntou, hoje é segunda. É segunda, varão. Você não viu lá o pastorzão aí, pastorzão? Tá dando uma... Ei, pastor Anderson, pastor presidente lá da Kairos Pirassununga, seja bem-vindo, estamos aqui, é isso aí. O Rafa já chegou, Shalom, seja bem-vindo, Rafa. Foguete da NASA aí, nossa, esse homem Paulinho prega nas quarta-feiras aqui, isso meu Deus do céu, é uma tocha. O Elton chegou, Shalom, estava aqui na roda de conversa na semana passada, falando um pouco sobre liderança e departamento de eventos. Seja bem-vindo, obrigado pela tua companhia. Já vão compartilhando, tá bom? Vai começar a chegar gente aqui que provavelmente é conhecida do nosso convidado, que eu já quero dar a boa noite para ele e receber ele aí com um shalom abençoado. Paulinho, obrigado por ter vindo, seja Deus louvado pela tua vida. É muito bom ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu, eu chamo de Eduardo aqui, o Bispo Eduardo, brincadeira, a gente sempre brinca assim, mas o Eduardo é meu amigo de infância durante pelo menos 26 anos, que foi quando eu casei, era meu vizinho, então a gente tem muita história aí para contar. Muita, demais. Algumas antes de Cristo e agora vamos perpetuar e muitas após Cristo estar em nossas vidas, ser o grande Deus e Rei de nossas vidas aí. Para mim é um privilégio estar aqui. Com certeza eu não ia recusar esse convite aí, que Deus se faça presente em tudo que a gente disser aqui, falar e fizer. É isso aí. Vai ser uma grande bênção. Fique com a gente aí. Você será edificado aí no teu lar. O céu é aberto quando ele prega. Olha o Anderson falando. Engraçadinho.
O Aldemir já chegou. China, seja bem-vindo. Edivan Lucas. Conhece? Seja bem-vindo, Edivan. Shalom. Essa é a roda de conversa. Vai ficando com a gente aí, vai compartilhando. E vai ser uma grande bênção esse bate-papo aqui. Eu creio que nós conseguiremos aí trocar experiências e edificar a tua vida aí no teu lar. Paulinho, eu já quero começar a te falar. A propósito, você que está aí, vê como está o áudio. Se vocês conseguem ouvir a gente bem. Tá bom, Jonas? Consegue me ouvir bem? Tá bom, pastorzão? Então maravilha. Então vamos tocar o barco. Então eu já quero, Paulinho, fazer a primeira pergunta para ti já. Pinga fogo? Bem assim, de bate e pronto. Pilar do Sul. Ó, o Edivan falando. Lá de Pilar do Sul. Seja Deus abençoado pela tua vida, Edivan. Paulinho, quem que é o Paulo Henrique Dias? Rapaz, muita gente me conhece como Paulo Dias, Paulinho, Pauleira, foi um apelido que eu levei aí durante muitos anos, ainda tem pessoas que me chamam de Pauleira. E, cara, acho que o Paulo, eu estava até falando com o pastorzão aqui, que eu tento ser conhecido como um servo de Deus. Mas o Paulo é um discípulo de Jesus, um homem casado com uma princesa maravilhosa chamada Jéssica. E ainda não temos filhos, ainda Deus não preparou esse momento ainda. Jéssica Almeida Dias? Jéssica Almeida já Dias. Está aqui, tá já. Beijo, minha princesa. E Paulo, servo de Deus, sirvo a Deus na Igreja Batista da Graça, Vermelhino Matarazzo. Tenho alguns trabalhos lá, sou um servo de Deus ali. Como eu estava falando pro Du, eu sou um mordomo ali, né? Um verdadeiro significado de diaconia. Então eu sirvo a Deus na Igreja Batista da Graça, mas ali a minha comunidade de fé, a igreja que me abraçou a minha esposa. Trabalho numa empresa de sorvete, né? Sou representante de vendas, uma empresa familiar. E que agora, é top. Diga-se de passagem, vale a pena, hein? O sorvete é bom. Essa é uma história de 35 anos. Olha, no mercado aí. Agora em agosto vamos fazer. E é isso, eu acho que eu não tenho muito pra... É isso aí. Paulinho, quando ele chegou aqui hoje, ele disse, pode ser desse jeito, que eu sou assim, boné. E a ideia é essa. A ideia é você entender aí no teu lar que Deus opera na vida de qualquer pessoa que se disponibilizar para isso. Então, que ele está aqui hoje, podendo levar essa informação abençoada aí para o teu lar e edificar a tua vida. Paulinho, as pessoas, a gente estava falando justamente sobre as tatuagens, né? A tatuagem não dá para tirar, não. Não tem como tirar. Se eu chegasse aqui e pedisse para tirar, não ia ter como. O boné até sai da cabeça, mas a tatuagem... Encontrou muita dificuldade por causa disso? Bastante, até hoje, né? A sociedade ainda tem um preconceito muito latente. A gente acha que os tempos são novos, são modernos, mas ainda existem pessoas que, ainda pelo fato de eu ter muitas tatuagens, né, elas cobrem grande parte do meu corpo, as minhas tatuagens chegam primeiro do que eu. Antes que eu me apresente, antes que as pessoas conheçam quem é Paulo Dias, quem é o Paulo, quem é o Paulinho, quem é o Pauleira, quem é esse servo de Jesus, as tatuagens chegam antes e acaba sendo uma dificuldade. No ambiente religioso, nas igrejas, eu costumo dizer que a minha comunidade de fé, a Igreja Batista da Graça, foi a primeira igreja que não quis exorcizar demônios em mim e em minha esposa ao chegarmos. Nós éramos tatuados, ainda somos, porque as tatuagens não saíram, mas não tínhamos possessões demoníacas. Antes de conhecer Jesus, sim, levávamos uma vida que não agradava a Deus. Hoje a gente entende isso, há alguns anos a gente entende isso. Mas pela misericórdia do Pai, a gente não chegou a ser tomado por entidades demoníacas, né? Mas as pessoas tinham essa, infelizmente, essa visão, né? Essa postura com a gente aí, já olhavam e já discriminavam, e um preconceito ali sobre nós e tal. Mas eu até entendo as pessoas, chamam uma atenção às vezes, é meio forte, né? É uma coisa impactante demais. Hoje eu entendo muito bem. E como foi esse processo, Paulinho, esse processo do passado para esta nova vida, para este novo projeto, um projeto que Deus desenhou na tua vida? E fala um pouquinho sobre esse projeto de Deus na sua vida. Se falar em desenhou, eu lembro a
mensagem que o nosso pastor Marcelo Santos, fez no nosso casamento. Ele disse que Deus estava desenhando uma nova história, uma história multicolorida a partir da união das nossas vidas como um só, como um casal. Ele me fez lembrar, é uma coisa que sempre me emociona. E é como você falou, Du, foi realmente um processo. Não foi de uma hora para outra. A gente estava até falando nos bastidores que Deus às vezes age de forma milagrosa, de repente muda tudo, às vezes um vício é deixado para trás. Mas acho que na minha vida tem sido sim um processo, uma caminhada contínua com Jesus. Hoje, olhando para trás, um Paulo de pelo menos 7, 8 anos atrás, se me falassem há 8 anos atrás que eu estaria aqui hoje, uma segunda-feira fria, gelada, numa live, numa comunidade cristã, falando do reino, falando para as pessoas que querem mais desse Deus, de Jesus, eu ia falar, você está muito doido. Não, você está muito tá doido. Maluco. Você está se igualando a mim aqui, está tão doido quanto eu. Mas Deus, ele é assim, ele age de forma às vezes misteriosa. Fiquei sabendo de uma coisa maravilhosa aqui, que tanto o Du como o pastorzão oraram pela minha vida para que eu chegasse a ser um discípulo de Jesus, aí um servo. Foi sim. E muito obrigado, falou que já colocou até as mãos impostas em direção à minha casa, lá na casa dele. Ele e mais um casal querido, vizinhos nossos, Toninho e Aide, se vocês estiverem vendo aí, um beijão aí, já deixo aí que, olha, que são pessoas especiais. Que o joelho calejado, senhor Antônio e senhora Aide, esses dois devem ter orado muito, mas Du, foi um processo longo, eu acho que começou através de um amigo meu, Renan, que é da Igreja Batista Filadélfia, na Patriarca, pertinho aqui, e ele é cabeleireiro, então ele é do Paraná, veio do Paraná pra cá, muitos anos atrás, eu acabei virando amigo dele, depois eu me afastei, que ele começou a virar crente, né, e eu, malucão, acabei falando, não é pra mim mais essa amizade, né, o cara é chato agora, o cara só fala de Jesus, coisa chata, eu achava isso, né, gente, então não me compreendam mal, eu não conhecia esse poder de Jesus. E aí depois o Renan casou, e aí eu comecei a me aproximar um pouco mais dele, frequentar o salão que ele tinha aberto, e acabei aceitando o convite dele para ir até a igreja dele, e fui, mas continuava com a minha vida complicada, bagunçada, né? De forma que não agradava a Deus de forma alguma. E me convidou uma época que eu sofri um acidente, fraturei 6 ossos do pé, uma fratura exposta. Com isso eu fiquei acamado. E aí entra também a dona Aide e o senhor Toninho. Eles aproveitando essa brecha de eu estar preso na cama, e eu me fazer muitas visitas, né? E não tinha como eu fugir deles. Estratégia, né? Não, eles são, nossa, Deus age de forma incrível e tremenda na vida, através da vida deles, né? Eles iam lá e falavam de Jesus e não sei o quê. E eu já cheguei até a pedir pra minha mãe falar que eu não estava, mas aí como eu estava acamado, eu falava para ela falar que eu estava dormindo por conta dos medicamentos, para que eu não recebesse a visita deles. Mas Deus é maravilhoso, né? Enfim, acabei indo no encontro com Deus, na igreja desse meu amigo Renan. Ali acho que foi o começo, ali naquela igreja eu reafirmei o fato de reconhecer Jesus como o único na minha vida. Só que eu vivia estágios, eu ficava muito bem 1 mês, 2, dava o 3º mês, eu já caía legal, aí eu fazia ali uso de drogas, álcool, ficava o final de semana inteiro fora de casa, de sexta até segunda, na rua, completamente devastado. E aí depois eu ficava tranquilo de novo, aí depois na semana vinha aquela ressaca moral, faltava no trabalho, pai e a mãe desesperados ali, né? E teve um tempo que eu comecei a ir um pouquinho numa outra igreja, sozinho. Pode falar o nome da igreja? À vontade. Ou não pode? Não, à vontade. Aqui você pode falar o que você quiser. O espaço é aberto. Eu comecei um pouco na igreja Bola de Neve, porque falaram pra mim que lá tinha pessoas mais parecidas comigo e tal, um jeito de se vestir, com as tatuagens, o pessoal. E aí eu comecei a ir naquela igreja, ia sozinho. E eu acho que Deus, na época eu não percebia isso, né? Mas hoje, olhando para essa trajetória, eu vejo que cada local, cada coisa foi um presentinho de Deus, uma semente que foi plantada. Foi um preparo, né? Um preparo. E
acabei indo mais numa outra igreja que fez parte da minha caminhada lá no Vermelho Matarazzo, a Comunidade Unida. E aí nessa época eu conheci a Jéssica. Conheci a Jéssica e ela tinha um detalhe nela, que assim, ela nunca gostou de nada errado, nunca fez uso de drogas, me acompanhava nas baladas, como uma moça da idade dela, acho que ela tinha 19, 20 anos, quando a gente se conheceu. E a gente saía, bebia e tal, só que eu tinha os meus extrapolos, né? Extrapolava, passava ali de uma medida, que hoje eu nem acho que existe essa medida mais, né? Eu seguro que não existe. E aí ela começou a ver como eu ficava, a gente começou a se envolver, e uma paixão muito grande, a gente começou a se amar. Mas tinha uma questão nela que ela não gostava de Deus, ela era brigada com Deus. E crente, então, né, meus irmãos, tem muita gente que não gosta desse termo, eu sou um deles, né? Hoje eu falo que eu sou um cristão em Cristo Jesus, sou crente em Cristo, claro, mas o termo crente é muito relativo, né? Muito relativo, né? Aquele que crê que existe aquela câmera que está nos filmando, ele é crente, ele crê que existe aquilo tá ali, né? Então eu procuro dizer cristão. E a Jéssica não gostava nada dos cristãos e posso dizer, dos crentes. Na verdade, ela repudiava e tentava ainda fazer a caveira de Deus como se isso fosse possível. Ô Paulinho, deixa eu só te incomodar um segundo. Tá baixo? O dele tá baixo. Quer puxar o microfone um pouquinho mais para baixo? Da lapela dele? Pera aí, Paulo. Ó, isso aqui é ao vivo e a cores, meus irmãos. Ao vivo é assim mesmo. Ao vivo é assim mesmo. Oi. Ao vivo é assim mesmo. Se fosse lá no Jô Soares, quem ia entrar era o pessoal da produção. Tá certinho, vamos que vamos. Pode continuar, olha. No Jô Soares ele tinha o Alex. Que tinha o Alex dava aquela arrumadinha, né? Trazia a caneca e tal. Exato. E aí, Du, a Jéssica começou a participar da minha vida de forma efetiva e ela viu que eu tinha um problema, eu tava dando muito trabalho, eu batia carro, tava uma vida destrutiva, levando uma vida que ou eu iria ser preso, ou eu iria ser morto, ou o fato do que eu fazia ia trazer consequências gravíssimas, tanto é que eu sofri acidente, fraturei pé e quase perco o pé, quase o pé foi decepado. Então, muitas coisas aconteceram. E uma vez eu convidei a Jéssica para ir comigo na igreja, né? E aí ela falou assim, ó, você quer ir para a igreja? Você vai, eu respeito isso, mas não me chama não. Não gosto desse negócio de crente. Eu falei, não, tudo bem, né? Mas aí um dia, eu já estava um pouco mais alterado, eu falei, você não vai comigo, não sei o quê. E ela contou isso para uma amiga dela, e a amiga dela falou, amiga, vai com ele, porque eu conheço um casal que uma vez aconteceu isso. A menina foi, a moça, hoje eles estão casados, estão bem, Deus transformou a vida. Ela falou, eu vou então só para acompanhar, né, e tal. E por incrível que pareça, e ela também tinha um parâmetro ruim, né, porque ela falava assim, cara, ser crente é igual o Paulo, vai uma vez na igreja, daqui a pouco tá doido por aí, se é ser crente, então, é um parâmetro ruim, né, ela não tinha que olhar para mim, mas... Hoje ela sabe que tem que olhar para Cristo, né? Mas na época ela não sabia de nada disso. Para encurtar a história, ela foi comigo, eu acho que na segunda vez que ela foi. No mesmo dia a gente estava lá nessa igreja, na Unida, numa quinta-feira, uma igreja pentecostal, ela tinha uma quinta-feira de poder e cura e transformação, e tinha um corredor de oração, ficavam os pastores, os diáconos, os presbíteros com as mãos impostas e você ia passando e eles orando por você, né? E naquele dia eu falei com Deus e falei, Deus, eu assumi diante de Deus, reconheci que eu tinha um problema e que eu precisava de ajuda, que sozinho eu não estava conseguindo. E, enfim, orei, passei por aquele corredor e a Jéssica ao meu lado, se eu não me engano ela estava na minha frente ou ao meu lado. Ela me contou isso quase um ano depois. Ela disse que ela falou com Deus da seguinte maneira, Deus, eu não sei nem se eu posso falar com você, porque você sabe, né? Você me conhece, eu acho. Já falei muito mal de você e tal, não sei se eu sou digna de te pedir nada não, mas ajuda o Paulo, porque eu não vou aguentar muito tempo. Eu amo, mas ele tem que mudar de vida.
E ela disse que na mesma hora puxaram ela e falaram que naquele momento a oração dela tinha sido ouvida nos céus. O estranho foi que eu lembro daquele dia e não vi ninguém puxando ela. Puxando ela para falar com ela. Então eu acho que o primeiro encontro dela com Deus foi ali. Sobrenatural mesmo, hoje a gente conversa muito abertamente sobre isso. Na época ela não me contou isso, porque depois daquele culto eu conversei com ela e falei que eu gostaria de mudar de vida, eu reconheci pra ela, falei que eu nunca assumia que eu usava droga e tal, falava que eu só bebia. E ela falava, não é possível você ficar tão ruim assim, só por causa de bebida. E eu sempre mentia, né? Quando a gente tá prisioneiro daquela coisa, a gente não quer colocar as claras. Hoje eu falo com muita liberdade e tranquilidade isso, porque hoje eu já não sou mais um prisioneiro disso. Exato. Né? Eu não me vanglorio porque é Jesus que me mantém firme e tal, então é um dia de cada vez, mas Deus é muito misericordioso comigo em relação a álcool, drogas, que eu nunca tive abstinência, nunca, pela misericórdia de Deus, nunca precisei ser internado, né? E eu fiz aquela promessa pra ela, falei que eu queria mudar de vida. E aí ela não botou muita fé, mas falou, se você quer ajuda, então a gente vai mudar a nossa dinâmica de vida, a gente já estava noivo. Vamos mudar então a nossa dinâmica. A gente não vai mais para bares, não vamos mais para baladas e eu também vou parar de beber. Eu falei, mas você não tem problema com isso, você é comedida. Ela falou, mas você tem, eu te amo, vê se tem cabimento. Você está tentando parar com isso e eu continuar. Exato. Então ela não sabia, mas já era Deus Operando e operando na minha vida vida através da vida dela. Exato. Uma pessoa que repudiava Deus. Então você sabe que, meu Deus, se você não deixa ele entrar, ele mete 2 pés na porta. Infelizmente, tem muita gente que fala que tem que convidar. Eu acredito também, né, que a gente deve convidar Deus para nossas vidas, mas Deus é Deus, né? A caminho de Damasco, Paulo simplesmente caiu ao solo. E quando ele ouve uma voz, Saulo, Saulo, ele fala, já reconhecendo, quem és tu, Senhor? Né? Pô, é o Cristo que você tanto quer prejudicar. Persegue, né? Eu acho que comigo foi muito parecido também com isso e a partir daquele momento a gente começou a mudar nossa dinâmica de vida. E eu fiz um remapeamento na minha vida. Naquele momento eu estava vivendo um momento muito complicado, eu tinha perdido o meu trabalho, mesmo sendo uma empresa familiar. Eu fui convidado a me retirar porque eu dava muita brecha, né? Muito trabalho na área profissional. Então assim, eu mudei meus trajetos, os meus caminhos, algumas pessoas eu não tinha mais uma conversa tão próxima porque era um perigo para mim, né? Sim, com certeza. Algumas coisas eram perigosas para mim. A partir disso, Deus começou a trabalhar. Conhecemos a nossa igreja, a Igreja Batista da Graça. Ali eu já cheguei fazendo um discipulado para batismo, me batizei. Mas aí não foi tão simples assim. A Jéssica ainda não gostava de Jesus, de Deus. Depois que a gente chegou na Igreja Batista da Graça, em finalzinho de 2013 para 2014, eu me batizei. Ainda foi mais 1 ano e 1 mês, mais ou menos, para a Jéssica realmente reconhecer a Jesus. E foi uma luta. Às vezes eu já cheguei, comecei a me envolver demais na igreja. O pastor já percebeu que era um cara ativo, que gostava de ajudar, já me convidou para ajudar ali na diaconia, a servir junto, os irmãos e tal. Muitas vezes eu chegava sozinho num culto e ele falava assim, a igreja carinhosamente nos apelidou de casal pintadinhos. Eu não sei o porquê. Também mas não. nos apelidou de casal pintadinhos e aí ele falava assim, me via sozinho chegando num domingo, né? Falava, cadê a pintadinha? Brigaram, né? Falei, pastor, a gente realmente brigou. Aí ele muito sábio falava, tá bom, agora você vai me dar tchau e vai embora, tá? Vai encontrar com ela. Isso foi uma atitude muito sábia da parte dele, porque hoje eu vejo muitos casos de pessoas que acabam indo no casal, um vai mais, um ainda chegou a Cristo antes, e aí a pessoa que ainda não reconhece a Jesus, que ainda está longe dos caminhos do Senhor, fala, pô, tá roubando meu marido ou minha esposa, a igreja, né? A instituição, ali o prédio, o pastor, né? E ele foi muito sábio quanto a isso. Muitas vezes eu chegava lá para te servir e ele falava, não, vai embora, porque... Extremamente importante ele conseguir ter essa sintonia, né? Entre entender, né, aquele momento, né? Isso aí acho que é fundamental de quem está na frente, né? Foi muito sábio da parte dele. Eu sei que foi 1 ano e 1 mês a gente dentro da comunidade até a Jéssica se decidir. E para ela foi uma coisa muito assim fora dos padrões. Geralmente a gente
vê uma pessoa que reconhece a Cristo num culto, no final o pastor faz um apelo, a pessoa está ali tomada, emocionada, vai na frente, levanta a mão, né, aceita Jesus. Ela sempre foi uma pessoa muito tímida. A Jéssica não abria nem a boca para cantar na igreja, ficava quietinha e muito na dela. E aí um dia a gente saindo do culto e chegando no estacionamento do nosso primeira casa, do apartamento, a gente estava noivo, mas a gente já estava morando junto, a gente teve um problema com uma briga familiar e a gente acabou antecipando, a gente já estava de casamento marcado, antecipou a nossa vida a dois, antes do casamento. E nisso, a gente voltando para casa no final do culto, entramos no estacionamento do condomínio, ela, amor, quero me batizar. Eu falei, mas como assim batizar? Você nem levantou a mão, não foi nem lá frente. Peraí, você tá pulando. Eu achando que eu poderia esquematizar Deus, o agir de Deus. Olha, quão tolo eu era, né? É. Mas Deus se manifestou na vida dela, no coração dela, e ela estava completamente decidida. Ela queria se batizar. Isso foi um grande presente, porque a gente estava de casamento marcado para o dia 4 de julho de 2015. 2 semanas antes do casamento foi a profissão de fé dela, que a gente, pela nossa igreja, a gente coloca diante de uma reunião ali, de uma assembleia, e as pessoas, o pastor pergunta quem é Jesus para aquela pessoa, e pergunta ali para a comunidade se eles têm alguma coisa contra o batismo daquela pessoa. E assim, foi incrível, foi um presente de Deus, o que ela disse foi incrível. Ela disse que Jesus era um amigo dela, que todo dia ela falava com ele intimamente, o pastor chorou, eu chorei, a igreja inteira estava chorando. Acompanharam a nossa trajetória de vida, né? Nos receberam muito bem, os idosos daquela comunidade, pessoas abençoadas. Nossa! Então foi muito diferente pra gente. E aí na semana seguinte, a Jéssica se batizou, a gente tem uma tradiçãozinha lá na nossa igreja, que quem foi importante nessa nossa decisão por Cristo entra junto com a pessoa no batistério e o pastor, né? E o pastor dá o privilégio para a pessoa perguntar se ela aceita Jesus como único, suficiente, eterno, exclusivo Salvador. E ela me escolheu. Ela falou que a minha transformação, a minha conversão, a minha mudança de vida, o poder transformador de Jesus na minha vida, através da minha vida, apesar da minha vida, influenciaram ela nessa decisão. E ela me convidou assim, foi incrível, foi um dia abençoado. Na semana seguinte, nosso casamento. Olha aí. Então assim, foi presente de Deus, assim, Deus desenhando tudo. Incrível, incrível. Deus ainda continua nos lapidando, eu creio que até o último dia aqui nessa terra aqui. Espero que Ele continue a nos lapidar, a nos moldar, nos transformar e a nos converter todo dia. Eu não... eu brinco que um dia eu vou estar aí e alguém vai estar aqui, nessa cadeira aqui, né? E eu sempre brinco... Quem conhece eu e a Neide sabe, né? Que a Neide é aquilo que a gente conversava um pouquinho nos bastidores. A Neide era alguém que já vinha com o cristianismo já praticamente de berço, e eu que não vinha de berço nenhum, né? Do berço que eu queria, né? Do berço que eu tinha escolhido para mim mesmo. Você projetava. Né? E ela sempre falava, ela sempre dizia, eu quero conhecer alguém, mas que eu possa ver nesse alguém a transformação de Deus na vida dele. Para que eu saiba que aquele é um projeto de Deus, eu vou poder ver na vida daquela pessoa a transformação de Deus na vida dela. E foi o que aconteceu na minha vida também. Então, lembra que a gente brinca de vez em quando que tem as top dicas? Começa a prestar atenção em quem está perto de você, viu? Às vezes, através da vida da pessoa que está perto de você, a sua está sendo transformada. É que às vezes a gente não dá o espaço, né, Paulo, para poder entender e nem ver isso. Mas às vezes é a pessoa que está pertinho de você ali, que Deus está usando para transformar a tua vida e poder desenhar uma nova história aí para ti e para a tua vida. Josi Dias, conhece? Conheço, Dona Josi. Dona Josi foi aquela que me colocou no mundo, que também já orou muito. Eu venho de uma família católica, assim como o Du, né? Mãe do Du, catequista. E tal, né? É uma coisa que eu fiz obrigado pela Dona Josi. Eu fiz obrigado. Foi minha mãe? Foi a Não, foi outra. Mas do Guto sua mãe foi isso. Meu irmão, o Guto, a mãe do Du, Dona Cristina, foi a catequista do Du e tal. Eu fiz muito obrigado isso, sabe? Eu acho que quando eu era pequeno,
o catolicismo assim na minha família era muito por herança, né? Ia um domingo na missa ali e tal, né? Hoje não, hoje minha mãe continua a ser uma católica, mas eu costumo dizer que minha mãe hoje em dia é uma católica pentecostal. Já ouviu falar? Hoje a Igreja Católica ela vive um momento da renovação carismática, né? Então eles oram com imposição de mãos, eles, né? Enfim, parece muito com algumas denominações aí que a gente conhece protestante, né? Eu considero os católicos meus irmãos, Sim. queridos, né? Tem algumas coisinhas diferentes, é claro que tem, mas isso não tem que ir em jogo, né? E são tão cristãos quanto nós. E na verdade acho que religião não define a forma que eu irei amar o meu próximo e irei tratar ele, porque a lei dizia que eu tinha que diz, né, que eu tenho que amar o meu próximo. Jesus vai e aumenta ali o nível falando, não, você tem que amar o seu inimigo, né? E eu não vejo uma outra religião, uma pessoa de uma outra religião como meu inimigo de forma alguma. Querido amigo próximo, Dona Josi, mulher de Deus, considero mulher de Deus, que eu saía nessas minhas bagunças aí e quando eu chegava no meu quarto, eu tinha ganhado uma Bíblia e ela deixava grifado com marca-texto algumas passagens, mas eu chegava muito alterado, eu tirava aquela Bíblia do chão, atirava ela no chão e tal, mas é uma mulher que sofreu demais, muitas noites em claro por conta das peripécias aqui desse rapaz aqui, que hoje a misericórdia de Deus vem sobre a minha vida, mas dei muito trabalho para Dona Josi. Josi, obrigado por estar assistindo, estar acompanhando a gente aí hoje. Ela tá aí? Tá. Tá aqui, ó. Beijo, mãe. Te amo. Obrigado por nunca ter desistido. É isso aí. Né? Hoje a gente vê como vale a pena, né? Não desistir dos seus, não desistir dos queridos, não desistir das pessoas que você preza. Isso é importante demais. Você é fundamental. Ó, já quero abrir para você que está aí na tua casa, pode fazer a pergunta. Faz a pergunta que você quiser. Ele me disse isso. Falou, pode perguntar o que quiser que eu vou responder. Então você que estiver aí na tua casa a partir de agora, pode mandar a tua pergunta através do @cckoficial e eu vou perguntar para o Paulo aqui ao vivo e ele vai responder para você e vai impactar a tua vida. Antes de você já ir fazendo a sua, eu já tenho a minha pronta. Ministério, como é que tem sido aí a caminhada? Eu sei que tem um trabalho bacana com os jovens, sei que tem um trabalho com os homens. Eu tô até com a camisa hoje aqui, fazer propaganda. Aí, pastorzão, Clube da Luta, onde os homens lutam por aquilo que realmente importa, em Neemias 4. Olha Tamo aí. Fala um pouco aí do ministério, do trabalho, como tem sido dentro do ministério. A primeira coisa que eu me envolvi na Igreja Batista da Graça, que foi onde eu me batizei, verdadeiramente conheci o Evangelho, comecei a estudar, me aprofundar. Inclusive agradeço a um idoso da nossa igreja, hoje acho que ele está com 90 ou 91 anos já, por aí. Irmão Moisés Veloso, Guzmão, irmão Moisés Guzmão. Teve um dia que eu cheguei para o culto à noite, né? Eu ainda não tinha o hábito de ir na EBD, a EBD era 9h30 da manhã, de um domingo, e eu realmente não pude mentir para aquele irmão. Ele perguntou, ele tem uma voz meio assobiada, eu vou tentar imitar. Ele chegou para mim assim, no pátio da igreja, a gente chegando pro culto das 18h30, dominical, culto da família, e ele chegou para mim e falou assim, por que o irmão não vem na EBD? Esse jeitinho. Tava eu e a Jéssica, eu olhei para ele, falei, vou mentir, mas caramba, não posso, né? Sou de Jesus, eu não posso mentir. E aquela coisa, né? Que a desafio, gente tem assim, né? E eu posso mentir aqui na igreja? Aquela doideira, né? Na verdade eu não posso mentir em lugar nenhum, né? Ali no prédio é a mesma coisa que em qualquer lugar. Eu olhei pro irmão Moisés e falei, irmão, preguiça de acordar cedo, que eu já acordo cedo todos os dias, o domingo eu acordo mais tarde um pouco. Então você perde a preguiça e vem. E aí eu ouvi o conselho, já agradeci ele, viu? Agradeci ele, porque foi essa puxada de orelha dele que me despertou para ver quão rico era o estudo das Escrituras. Olha aí, vai prestando atenção aí você que está na sua casa. E aí, no outro domingo, o que eu fiz? Acordei cedo, tomei um café da manhã e fui para a escola bíblica dominical. A nossa igreja ainda tinha uma escola bíblica dominical um pouco mais tradicional, todos juntos ali no templo, não era dividido, a não ser quem estava fazendo discipulado para batismo. Eu fui e peguei assim professores incríveis. Foi uma sequência assim de 3 professores maravilhosos. O nosso pastor, presidente Marcelo Santos, na primeira vez que eu fui, nossa,
cara é mestre, professor de história, pós-graduado em ciência da religião. Não, o currículo é longo. O currículo é longo, tá doutorando aí na área da teologia também, bacharel em teologia. As pessoas acham que o estudo ainda já se faz desnecessário, né? Não. Quando na verdade é justamente o contrário, né? Não, muito ao contrário. Na verdade, inclusive a nossa denominação batista, ligada à Convenção Brasileira, claro que ela acredita e exige o chamado da pessoa que, no caso, vai se tornar um pastor ali, um líder, né? Mas também exige uma formação acadêmica em teologia, pelo menos um bacharel. Senão ele não é consagrado, ele passa por um concílio. Então são as duas coisas, né? Eu recebo o chamado de Deus, reconheço, a minha comunidade na qual eu estou inserido reconhece também, mas queremos ali, é um trabalho, né? Sim, também, você tem que ter qualificações, né? Sim. Não menosprezando quem não tenha, né? Mas eu acho necessário e prudente. Enfim, e aí o irmão Moisés me deu essa puxada de orelha e eu fui na EBD no segundo dia. No segundo domingo foi o pastor Flávio Quirino, que é o nosso pastor de adoração. E nossa, eu amei a aula também, uma quebra de paradigma ali muito grande com o que eu tinha em mente. E na terceira aula foi um outro professor, cara professor da PUC, mestre em teologia também, Fabiano, um professor querido, inclusive, glória a Deus pela vida dele, acabou de se curar do Covid, tá ali no finalzinho, estava entubado há poucos dias, tá ali na transição. E aí eu me apaixonei e tal, já pedi para servir numa área da igreja. Nisso, conhecendo mais as escrituras, eu quis me aprofundar na recepção. Tem uma equipe de recepção na Igreja Batista da Graça, que recebe as pessoas, que indica, arruma lugar, que acolhe, que no final leva para um lounge que a gente tem para conversar com os nossos pastores. Olha aí, que bacana. É um trabalho muito maravilhoso. E eu sei que o tempo foi passando, eu acabei me tornando o coordenador daquela equipe. Porque eu e a Jéssica, a gente foi tão bem recebido na igreja, não somente por essas pessoas que já existia essa equipe, mas era num formatinho um pouco diferente. Era uma recepção meio estática, assim, as pessoas estavam na porta, estavam ali, indicavam alguma coisa se alguém perguntasse. Sim. Mas a gente foi tão bem recebido que eu fui falar com a nossa pastora, o que ela achava ali, a pessoa que coordenava antes estava cometida de uma enfermidade, o que ela achava de eu assumir, e ela falou, então me faz um projeto novo aí. E aí, juntamente da Jéssica, me ajudou aí com a parte da tecnologia, montamos ali um material, e assim, estamos até hoje. Aí hoje eu tenho mais uma parceira lá comigo, a Elaine, que está me ajudando, né? A gente está nesse tempo de pandemia, então a equipe de recepção está no stand-by ali, né? Tá descansando, tá no azeite, tá descansando ali. Mas depois disso vieram mais convites, mais desafios. E aí, nosso pastor nos propôs o desafio de trabalhar com jovens e adolescentes. E a nossa igreja já tinha um trabalho muito forte com adolescentes, que um brother muito querido, o Nel, já fazia com adolescentes, tinha um Arena Team, já tinha um pequeno grupo ali, que é a célula ali de adolescentes, em um dos lares ali. E uma vez por mês tinha esse Arena Team, que era o encontro dessa galerinha aí de 12 a 17 anos, uma vez no mês, o culto deles, na linguagem deles e tal. Começamos a nos aproximar mais do Nel, ali da galera, e já comecei a dar aula para os adolescentes também, e aí já começou a surgir uma outra galera se juntando a gente, mais alguns casais, para que a gente trabalhasse com os jovens, que era um projeto que tinha, mas que estava meio engavetado. Estava parado, muitos jovens tinham saído da comunidade por diversas questões e tinha essa deficiência, essa carência de ter uma coisa voltada para os de 18 para cima. Tinha jovens adultos casados, mas que se consideravam e são jovens, né? E aí a gente se juntou numa galera muito boa ali. Eu, a Jéssica, o Nel, a Fernanda, o Lipão, a Andresa, o Valdinei e a Miriam. E aí a gente se juntou, o Nel já tinha um projeto no coração para a juventude, e a gente se juntou para, isso não foi ideia minha, mas a gente foi cooperador nessa obra juntos, para criar um nome e um formato, para uma rede de juventude, que envolvesse tanto os jovens quanto os adolescentes. E aí a gente, em diversas reuniões, nos encontrando, um final de semana na casa de um, na casa de outro, até no Parque do Piqueri a gente foi,
para ter um lugar aberto ali na natureza. E aí falamos, não, tá, o formato é esse. A gente não queria mais um evento. A gente está fugindo de uma igreja de eventos. Porque o evento, o nosso pastor costuma dizer que é evento. O evento é evento. Vem aquela pessoa que você convida, mas ela vem no dia do evento e acabou, ela não vem mais. E a gente queria uma coisa para a juventude que acontecesse um culto deles e tal, um evento, só que já fosse reflexo do que eles já viviam no dia a dia. Certo. O que eles já viviam nos pequenos grupos, cada um compactado ali para o seu formato, a sua linguagem, o líder na pegada deles e tal. A gente tem pequeno grupo de jovens universitários. O pequeno grupo começa às 11 da noite. Por quê? Essa galera estuda até às 10h40. Sim. Então tem uns que começam às 11h30, que é para quando eles saem da faculdade eles terem um alimento ali, que é para quê? Para a galera não só se alimentar de uma palavra no domingo, né? E não, ela é estimulada a experimentar Deus todos os dias, se alimentar todos os dias. Né? Todo momento. E aliás, o pequeno grupo é bom demais para isso. A pessoa, nossa comunidade é uma comunidade mediana, em torno de 450 membros. Então, o pastor, ele não vai conseguir cuidar de todo mundo. Isso é normal. E no lado do culto também não consegue. É difícil. Quando acontece um momento de um apelo na igreja e tal, que o pastor pede para você ir lá na frente e vai uma pessoa, a pessoa do seu pequeno grupo, você já sabe por que ela foi. Porque ela já se abriu no pequeno grupo, você já está orando por ela e você vai lá na frente e ora junto. E cara, começou a crescer esse movimento, a gente se reuniu e colocou o nome de Rede Volts. Rede Volts, que juntava tanto os adolescentes quanto os jovens. E o encontro da Rede Volts acaba se tornando o que eles já vivem na semana, o que eles já vivem na vida deles. Aí traz gente da escola, da faculdade, e aí se reúne naquele culto, que é o culto já mais voltado, a guitarrona mais pesada e tal, do jeito que a galera gosta. Mas tudo glorifica a Deus. E aí a gente começou a trabalhar juntos deles. E assim, um trabalho fenomenal, já tem rendido muitos frutos. No ano passado a gente fez uma grande festa da colheita. E assim, só a Rede Volts batizou foi 4 ou 5 jovens. Olha aí. Que frutos dos pequenos grupos. Que bênção. E assim, não eram jovens que já vinham de famílias cristãs, que só se batizaram porque foi um processo ali natural, ou por livre e espontânea pressão dos pais. Não, gente que nunca tinha conhecido a Jesus, gente com a vida parecida com a minha, lutas diferentes, de famílias não cristãs. Então assim, é um projeto incrível. Hoje eu já não faço mais parte dos jovens, né? Mas assim, um projeto tão incrível de Deus, Rede Volts, eu cresci demais ali dentro e continuo amando a galera. Lidar com os adolescentes foi um desafio ao mesmo tempo muito engrandecedor. Hoje eu trago para minha vida alguns adolescentes, né, que se tornaram meus amigos. Eu achava impossível por causa da diferença de idade. Né? Mesmo eu sendo considerado jovem, hoje eu tô com 33 anos. Eu já não me considero muito jovem, mas a galera acha que é. Eu sou jovem. Entendeu? E aí o pastor falou, pô, vai lá, quero você com os adolescentes e tal. Eu falei, pastor, eles nem falam comigo, eu sou tiozão já, caretão. Não é não, eles gostam de você. Eu achava que era um relacionamento impossível, mas não é, cara. Foi tão maravilhoso assim que você começa a discipular aquela galera e eles viram seus amigos. Olha aí. Eles são muito fechados. Demais. São um grupinho fechado. Mas quando tem uma ideologia muito deles, né? Mas muito quando própria. você se mostra amigo verdadeiro, que você não tá lá para ouvir o que eles te dizem e confessam muitas das vezes, e você contar pros pais dele. Fala, cara, aqui é um ambiente seguro. É óbvio que se eu achar que vai ser necessário, dependendo do que me contar, eu vou conversar. Mas antes disso eu consultarei ele. Porque acho que um dos erros de alguns lugares é achar que adolescente não tem vontades, não tem que ter voz, que a vontade dele não importa. Não, cara. O adolescente não é a igreja de amanhã, é a igreja de hoje. Exato. É vivo isso, cara. E acho que uma das primeiras coisas que aconteceu comigo foi o grupo, a equipe de recepção, que eu amo ainda. Nossa, receber é comigo mesmo. Eu sou um cara que fala pelos cotovelos e gosto de abraçar, de beijar. Estou sofrendo muito nesse momento de pandemia, porque eu não posso fazer isso, né? Depois veio ali os adolescentes, os jovens. Hoje eu continuo com a equipe de recepção e estou num outro ministério um pouquinho mais maduro, que é o Clube da Luta, onde os homens lutam por aquilo que realmente importa, né? Baseado em Neemias 4 aí, e é onde homens a partir de 18 anos estão lá para
lutar contra vícios, e não é aberto para cristãos, é aberto para todos. Se você for homem, tiver a partir de 18 anos, você é bem-vindo ao nosso meio. Olha aí. E é incrível, incrível, porque geralmente os homens têm uma cisma de abrir o coração, e ali a gente sempre leva um preleitor bacana, que vai trazer uma reflexão, uma mensagem, a gente toca alguns louvores, e no final a gente abre para rodas de conversa. Grupos de 4, 5 pessoas no máximo, com um facilitador, e ali eles estão para falar, e os que estão têm que ouvir, não é um lugar para você ficar se metendo no que o outro está falando. A gente tem algumas regras, que na partilha não pode ter ofensa, palavreado, enfim, e você não está ali para aconselhar ninguém, deixa o cara se abrir, a pessoa se abrir, ali o cara tem que falar dele, não dos outros, né? E ali as pessoas confessam pecados, Um espaço para esvaziar o coração, né? E o cara sai de lá diferente, tem todo mês um encontro, é coisa de Deus mesmo, coisa de Deus, de Deus. O pessoal está falando aqui sobre os jovens, a Ângela tinha feito uma pergunta, Paulo, tem algum projeto para os jovens viciados? Eu acho que justamente esse seria um projeto, você até citou que os jovens vinham da forma que viessem, eles eram aceitos, né? Então, tá aí, Ângela, acho que o Paulo já, antes mesmo de eu fazer a pergunta, acho que ele já respondeu já. Mas eu posso até dar uma questão assim, a nossa igreja, muito parecida aqui com a Kairos, o nosso lema é Igreja Batista da Graça, lugar de recomeços. Aqui é novos começos e o nosso de recomeços. Então não importa como ele chegou, né? Não importa de que forma, a gente vai sentar, a gente vai conversar, o espaço ali e a questão de o que você conversa fica ali, né? Para a pessoa se sentir num ambiente confortável, num ambiente seguro, né? De se abrir, de conversar. Então a gente tem parcerias com a Cristolândia, que é um projeto também batista que trabalha na Cracolândia, e outros também, né? Se a pessoa... São diversos os vícios hoje, né? Sim, não somente claro. em drogas, em álcool, né? Não. A gente enfrenta aí uma coisa que é muito presente na igreja protestante, que é o vício em pornografia. E a gente vê isso não em adolescentes também. E por incrível que pareça, adolescentes, meninas e meninos, homens maduros. É um mal que está presente em todo lugar, né? Então ali a Igreja Batista da Graça e alguns líderes e alguns irmãos mais maduros são canal de bênção, e a gente está ali para caminhar com essas pessoas. Acho que pode pensar assim num projeto mais específico, né? Eu estava até conversando hoje com o Marcão, filho do Toninho. Marcos, ele estava com uma excelente. camiseta aí de um projeto aí de um cara que eu acho que é, como que é? Esqueci o nome exato agora. E aí eu entrei no Instagram que o Marcão postou, e o cara que é o idealizador cristão também, nosso irmão, ele faz essas roupas para manter um projeto contra para ajudar os viciados e tal. Mas para pensar num projeto aí é bacana. Mas eu acho assim que quando aí você volta muito para um lado, né? Uhum. Aí você fica totalmente específico, né? Na questão da igreja, eu acho que é complicado ter tantos projetos tão específicos assim. Então a gente recebe quem vem, do jeito que vem, e a gente oferece ajuda. Se essa ajuda precisar ser psicológica, a gente tem assistente social, que é irmã nossa em Cristo, que trabalha efetivamente na igreja, ajuda com diversas questões sociais. A gente tem 2 psicólogas que nos ajudam lá gratuitamente, elas fazem todo o trabalho ali da área delas, e se precisar de um tratamento de desintoxicação também a gente tem parceiros com clínicas e tudo mais. Mas, então tem um trabalho amplo, né, com relação a tudo isso. É como você disse, não dá para focar numa coisa só, porque senão fica uma coisa muito a gente vai ter 20 ministérios, por exemplo. Você vai ter exato. assim o Ministério de Jovens, o Ministério de Jovens Viciados, o Ministério de... Exato. Então, é o Ministério de Jovens, é a Rede Volts, desde 13 anos de idade até uns jovens aí de 40 e poucos que tem lá. Nós temos, o Elton mandou uma pergunta aqui, aqui a Kairos, a gente tenta desenvolver projetos que são projetos, a gente tenta inovar de alguma maneira, para tentar alcançar as pessoas naquilo que elas, muitas vezes, naquilo que elas mais gostam de fazer, né? E a gente teve aqui, desse ano a gente não conseguiu fazer o torneio de videogame, que é um projeto que está aí no nosso coração. A gente fez. A gente teve... Como a gente é uma igreja que tem pequenos grupos, né, que são as células, e aí a gente tem um dia que é o dia do amigo.
Tem aquelas pessoas que já fazem parte do pequeno grupo nas semanas, no dia a dia. E a gente faz uma festa do amigo pra quê? Pra convidar muito mais pessoas. Exato. E aí não é questão de mentir pra pessoa. Falar, vem aqui que vai ter um negócio legal. Não, o dia do amigo é uma festa. Só que nessa festa a gente vai falar qual que é o motivo do que a gente tá ali fazendo aquela festa. Tem comida, O pastorzão tinha isso, né, na cabeça, né, mestre? E dos adolescentes, o dia do amigo deles no ano passado foi justamente Noite dos Games. Olha aí. Tinha duas salas para videogame, tinha outra para jogo de tabuleiro, tinha ping-pong. Nossa, uma festa, uma alegria. E foi galera da escola deles, vizinhos e pessoas que não conheciam Jesus ainda. Isso aí é o reino. E Cristo neles. Cristo neles. Só cajá d'água. Aqui a gente teve, ele no fim da pergunta ele fala, gosta de novas ideias assim? Aqui a gente teve no ano passado o primeiro torneio de pesca da Kairos. Eu ouvi que você postou, cada foi- bitelão. Foi algo muito diferente. A gente não tinha ouvido falar de algum ministério que tinha feito algo parecido. Eu imagino que partiu de você. Du, pra quem não sabe, ele e o pai dele sempre pescaram. Pescadores. O cara era pescadorzaço. O Elton, esse que nos faz a pergunta que estava aqui na semana passada, é mais pescador que eu ainda. Os caras são viciados em pesca, literalmente. E eles tiveram essa ideia, fizeram o projeto. Você vê, tiveram pessoas do Acre alcançadas com esse projeto. E é um projeto que, na verdade, foge do comum total. A gente falava um pouco sobre pensar fora da caixinha, né? Eu acho que isso é bem pensar bem fora da caixinha. Super a favor. Eu cheguei a supervisionar um pequeno grupo, né? Também era supervisor de pequenos grupos. E esse pequeno grupo que eu supervisionava, a gente ia fazer uma ação de Dia do Amigo, mas a gente queria fazer uma coisa diferente. E esse PG era na casa de um casal irmãos nossos lá, Edilene e o Elias, que é ali no Ticoatira, a casa deles. E a gente falou, conversando, falou, mano, a galera não fica andando de bike ali, fazendo Cooper, vamos dar água pra eles. A gente compra um monte de copo de água mineral, coloca no gelo, no isopor, bem geladinho ali e tal. E essa pessoa passa e a gente, quando eles perguntar o que a gente tá dando água, a gente, Jesus neles. Cara, eu sou super a favor em ações diferentes. Eu acho que Jesus tem que estar no meio. Se for uma coisa que não vai escandalizar, não vai ofender o Evangelho de Cristo, não vai ofender as diretrizes da comunidade local que você é membro, vai pra cima. Vai pras cabeças. Nossa! A gente tem falado um pouquinho sobre pequenos grupos, né? E a gente falava um pouco antes aqui, o pastorzão dava uma dica sobre o PCL, que é o Projeto Cristo em Meu Lar. Que na verdade nada mais é do que um pequeno grupo, né? E a gente está começando a caminhar com relação a neste segmento, né? Nesta visão. O que você pode falar para a gente um pouco sobre pequenos grupos? Hein? Cara, pequenos grupos, existem pelo menos 2 tipos de igrejas que trabalham com pequenos grupos. Igrejas que possuem pequenos grupos e igrejas que são em pequenos grupos. As igrejas que possuem pequenos grupos, elas continuam sendo uma igreja da forma que todo mundo conhece, tradicional, com os ministérios A, B, C, D. E a igreja se reúne, às vezes, esporadicamente nos lares, ou ela tem também um calendário semanal, quinzenal, mas a igreja não se move em torno, através e por meio dos pequenos grupos. É uma igreja que possui pequenos grupos. A nossa igreja, a Igreja Batista da Graça, ela tem caminhado numa igreja em pequenos grupos, né? Então, toda ação, tudo que acontece é envolvido os pequenos grupos, através dos participantes dos pequenos grupos. A ideia é que os pequenos grupos sejam evangelísticos, que você aproveite, por exemplo, muita gente ainda tem um preconceito com a igreja protestante. Estamos aqui na realidade de Zona Leste, ainda a gente tem umas pessoas que ainda têm um preconceito, que infelizmente ainda tem pessoas que denigrem de alguma forma, a gente estava falando disso. Sim. Eu não estou aqui para falar o nome de ninguém, não é esse o meu intuito, nem denominação A, B e C, mas a gente sabe que nos dias atuais às vezes tem denigrido a imagem da igreja protestante séria, dos pastores sérios, né, das comunidades cristãs sérias. E a ideia da IBG nos pequenos grupos é que eles sejam evangelísticos, que você, por exemplo, tem um amigo do trabalho que, cara, você sabe que ele não vai na igreja, você já convidou e tal. E aí você convida ele para ir na sua casa, porque na sua casa acontece uma reunião que tem um lanche, que tem um momento de oração, que tem um louvor, que tem uma ministração da palavra, mas não é um culto. Ele tem tudo, tem estudo, tem diversão, tem tudo. E ali, cara,
Deus é tremendo. Faz cada coisa nos pequenos grupos que você desacredita. Você desacredita. Um pequeno grupo que, através de um brother muito querido da IBG, o Marcelo Serrano, que continua ainda sendo meu líder e tal, participo hoje do pequeno grupo dele. Eu falei pra ele que eu queria abrir um pequeno grupo e que queria que fosse num lugar legal, na casa da minha mãe, e aí eu comecei a orar. Orei 3 meses pra pedir a casa da minha mãe, só pra pedir. Eu e a Jéssica orando, o Marcelo orando, a esposa dele, a Vivi, orando também. Aí eu falei, minha mãe, eu tenho uma ideia aí, um negócio pra abençoar vidas. Ela, falou, tá bom, só pra abençoar vidas. Eu falei, só preciso do seu espaço aqui. Minha mãe tem um espaço gostoso lá de churrasco, na frente, com o banheiro do lado de fora da casa. Falei pra ela e pro meu pai, ela falou, agora, se é pra abençoar vidas, nossa, coloquei até traficante dentro da casa da minha mãe. Porque, cara, se fuma maconha, o que faz? Cara, ele tá fazendo, não tá aquilo? Então eu prefiro que ele vá lá, escute uma palavra de Deus, colhe com a gente. O que ele vai fazer depois, eu não sei, mas o que Deus vai fazer pode ser maravilhoso. A semente já foi semeada, né? É verdade, porque o cara ele não vai fazer aquilo lá de qualquer jeito. Então não é melhor ele ouvir? Porque comigo aconteceu assim. Muitas vezes eu saía da igreja e ia, endoidar. Ou até mesmo fazia uso até chegar na igreja ali. Mas, cara, Deus é maravilhoso. E foi fazendo o trabalhar dele ali. E a ideia principal dos nossos pequenos grupos é que ele seja um local seguro para a pessoa se abrir, um local bacana para a pessoa contar ali os problemas que ela está tendo, ser cuidarem do coração dela. Do nada você aparece na casa da pessoa. É uma intimidade diferente, né? No culto você não consegue ter isso. O culto tem ali uma programação para acontecer, uma questão eclesiástica ali programadinha, e tem que ter mesmo, porque tem um horário para começar, um horário para terminar, tem as funções ali, as coisas tudo demarcadinha. Palavra de Deus maravilhosa ali pregada nos cultos. Só que o pequeno grupo é lugar de intimidade. É um lugar que você já monta um grupo no WhatsApp ali do seu PG, do seu pequeno grupo, e aí na semana aconteceu alguma coisa, você já, orem por mim, façam isso, aconteceu aquilo. Eu sou super a favor, uma igreja é viva quando ela vive através dos pequenos grupos, acontecem ações, dias do amigo, que é uma festa, depois esses pequenos grupos começam a crescer, ele multiplica, não é que divide, ele multiplica, porque está acontecendo e crescendo numa casa. Naquela casa ali tinha um líder, mas agora você pegou e começou a discipular uma pessoa, agora aquela pessoa é seu líder em treinamento. Eu quero que isso aconteça em outro bairro, que está acontecendo aqui. Pessoas foram transformadas, vidas sendo salvas, pessoas se convertendo ao puro e verdadeiro cristianismo ali, as pessoas mudando de vida, as pessoas dando testemunho do que Cristo tem feito na vida delas, no casamento delas, nos estudos, no trabalho. É cada história. Show de bola. É cada história que você fala assim, fica apaixonado. Aí você multiplica isso para um outro lar, para um outro bairro, e vai formando líder, e vai discipulando gente. É bênção demais. É bênção demais. Esse é o intuito, na verdade, né? Na verdade, essa é a visão, né? De poder levar e alcançar pessoas. Às vezes a gente acha que tem que acontecer sempre um grande mover para que isso aconteça. Quando, na verdade, muitas das vezes, eu creio que as pessoas vão abrir e vão relatar coisas para vocês nesses pequenos grupos que talvez ela jamais diria. Você vai fazer um mega evento na igreja que a pessoa não vai ter, não é um ambiente, não é intimista. Né? Então você caminha com as pessoas ali e o grande mover é o que Deus faz, o Espírito Santo convencendo. Você vê uma pessoa falando, meu Deus, e tal, começa a liberar perdão e testemunho. Então é isso, cara, é intimidade, 10 pessoas ali caminhando juntos, 5, 6, bênção demais. Então é muito bom. Lá em Pirassununga a gente já tem esse segmento muito mais instalado lá, o pastorzão Anderson lá, ele já tem os pequenos grupos lá e trabalha já mais voltado para essa área. E ele está dizendo aqui, olha aí, bispo, é top demais. Então é exatamente isso que você está dizendo, né? Esse alcance que é muito favorável aí. A gente tomando os devidos cuidados, eu estava falando com o pastorzão aqui, ainda existe pessoas que têm um preconceito grande com pequenos grupos, porque na década de 90 ficou um pouco destoado a questão dos pequenos grupos por causa de alguns ajuntamentos que aconteciam no Brasil com umas visões que vinham de outros países e tal. Então muitas pessoas ficaram com medo, né? Mas tudo, cara, é você voltar ali para a igreja de Atos, se o negócio está parecido, está pautado na Bíblia, com a palavra de Deus, vai em frente.
tem que ter a visão muito concretizada ali dentro da comunidade para que não haja perdas catástrofes grandes ali, perdas muito grandes durante o processo ali de transição. Mas, cara, é de Deus. Eu ia falar justamente, a minha cabeça já se caminhava para uma pergunta mais ou menos assim. Tudo isso é possível tendo uma liderança que está engajada nesse projeto, né? E o que eu vejo você falando do pastor Marcelo, né? Eu acho que ele hoje dá essa base, essa estrutura para vocês, né? Cara, foi todo um processo. A igreja, o pastor não simplesmente foi fazer uma viagem, voltou e falou: a partir de amanhã a Igreja Batista da Graça é uma igreja em pequenos grupos. Não foi assim. Ele começou a trazer a visão, trouxe a visão para a diretoria, trouxe a visão para os líderes de alguns ministérios, de algumas áreas, de alguns pequenos grupos que já aconteciam num formato um pouco diferente. E aí começou a pregar no púlpito, domingo à noite, pregar sobre a visão em célula, sobre os pequenos grupos, como ela está pautada na palavra de Deus, Sim. na Bíblia, entende? E começou, temas de escola bíblica, nos alinhando à visão que a gente faz. Cara, e a galera foi se envolvendo, foi abraçando, foi vendo que isso era de Deus, né? Abraçou ali a visão do pastor, homem de visão. E é um processo. Não é de uma hora para outra, senão você racha, a ruptura é grande. É grande. Né? Então, aos poucos, a gente está caminhando aí, estamos consolidados hoje em dia como uma igreja em pequenos grupos, mas foi um processo aí de pelo menos uns 5 anos. E quais são os grandes desafios dessa liderança? Eu acho que toda liderança enfrenta desafios. A gente estava até falando sobre isso, que igrejas são muito parecidas. A igreja pode ter 1000 pessoas, 1000 membros, ou pode ter 10 membros. Sempre vai ter aqueles mais engajados, aquelas pessoas que você pode contar mais. Eu acho que as pessoas estarem liderando nas áreas no momento exato. Porque às vezes você tem a pessoa certinha para tal área, mas ela não está no momento adequado. Exato. A vida dela às vezes está correndo por um outro lado. A vida dela, você tem que lembrar. Hoje na nossa comunidade a gente conta com 3 pastores que trabalham como pastores em tempo integral. Então, eles vivem disso, somente trabalham com o pastoreio em tempo integral. Tem mais um pastor, nosso querido pastor Edivaldo Evangelista, que está caminhando aí para se tornar um pastor em tempo integral também, mas ainda tem o seu trabalho paralelo. Então, a gente tem que sempre lembrar que a liderança, ou aquelas pessoas que você está liderando também para que executem algum trabalho na comunidade, que eu estava até falando para ele, a forma da gente servir a Deus na terra, hoje é servir as pessoas, os outros, né? Então, a gente sempre lembrar que aquelas pessoas têm problemas, que aquelas pessoas têm outras coisas também a serem feitas, casamento, família, trabalho, estudos. Sim. Então, às vezes, não apertar demais, porque acaba espanando. Mas a liderança, não tem como eu falar os 5 passos para a liderança saudável. Top 10 aí. O top 5, o top 3 para diminuir mais, né? A gente costuma dizer lá, nosso pastor costuma dizer que a gente não trabalha com autoajuda, a gente trabalha com ajuda vinda do alto. Do alto. Né? Isso aí. Então, não menosprezando o material de autoajuda, às vezes é muito bom, inclusive, mas a gente é dependente daquele que está lá em cima. Exato. Então, é ajuda vinda do alto. Eu acho que a liderança saudável é cada um saber até que ponto pode ir, até que ponto não, até que ponto pode ser exigido daquele líder ou de um liderado, né? Então a gente costuma dizer lá na IBG que para levantar e ensinar tem que ter humildade para sentar e aprender. Então a gente parte disso e eu tenho trazido isso para a minha vida no geral, é ter um coração humilde, um coração quebrantado e sempre ter um coração ensinável. Ensinável. Sempre vai ter alguém que pode me ensinar alguma coisa. A gente brinca que a faculdade de ser cristão, nessa faculdade a gente nunca se forma. Não. Né? Nunca. A gente vai sempre... É um eterno processo de discipulado. Exato, de aprendizado. Né? Exatamente, sempre ali aprendendo. Mas eu acho que a liderança ela tem que estar alinhada, engajada e jamais, de forma alguma, um líder pode ir contra a sua instituição ali, o seu mover. Mesmo que esteja alguma coisa acontecendo, ele tem que sentar, conversar com quem é correto conversar, para que não haja aquelas coisas que a gente fala que é os papos de corredores. Sim. Né? O extra, né? O extra. Não pode, isso não pode ter. Se tem algo que está ruim, que está errado, tem que sentar, ser conversado. Não pode virar uma fofoca em meio ao pequeno grupo e tal, isso jamais.
Você não pode ficar vendido, né, para outras pessoas que estão se achegando, que não conhecem muito bem o movimento de igreja, instituição. É isso aí. A Vanessa tá fazendo... Deixa eu ler aqui. A Vanessa é uma... A Vanessa e as perguntas dela, né? A Vanessa... Capciosa. A Vanessa é a benção. Tanto que semana passada, a Vanessa ela é esposa de um dos dois que estavam aqui, né? Legal. Do irmão Daniel. E quando eu falei, ó, tem uma pergunta da Vanessa, nem o marido dela queria responder. Falou, não, faz pro Elton, não faz pra mim não. Que é lá vem bomba. Ela assiste a live inteira e no final ela faz as perguntas. Ela diz assim, o mover de Deus em sua vida é tremendo. Você tem noção que sua história de vida é uma forma de se ver o agir de Deus? E que para ele nada é impossível? Sim, eu glorifico muito a Deus por isso, porque eu me reconheço muito em Paulo, né? Que ele fala que ele é um dos piores, né? Sou um dos piores pecadores, então eu não posso me equiparar ao outro. Eu consigo hoje olhar com muita clareza para o meu passado, sem traumas, com arrependimento muito grande, e isso tem que ter genuinamente, porque senão então Jesus não está na parada. Exato. Porque o evangelho verdadeiro ele é arrependimento. Muita gente tem deixado de pregar isso, né? E confessai e se arrependei-vos, né? Exato. E eu enxergo hoje que a minha história é uma história que pode sim ajudar pessoas, principalmente pessoas que às vezes estão passando por uma coisa muito mais leve do que eu passei e acha que não tem jeito. Sim. Eu falo com muita humildade, muito temor a Deus sobre as coisas que passaram na minha vida, para que sim, as pessoas vejam que tem sim saída, que não existe esse ditado brasileiro que o pau que nasce torto morre torto. Não, Jesus ele é um mestre de desentortar, pode ser metal, pode ser pau, pode ser o que for. Coisa, né? Ele endireita, mano. Ele endireita. Jesus é muito misericordioso, ele é capaz de todas as coisas, né? De tudo. Às vezes eu fico meio preocupado com as minhas tatuagens, né? Hoje, se eu pudesse e Jesus chegasse e falasse o que você quer e tal, aí, né? Se Jesus fosse meio gênio da lâmpada, né? O que você quer, Paulo? Fala, Jesus, tira todas, mano. Tira todas, que elas chegam muito antes de mim. Mas meu pastor sempre disse assim, cara, isso é ferramenta, cara. Deus vai te usar dessa forma. Ele falava assim, ó, vai ter gente que vai te ouvir que jamais vai ouvir a mim. Pá, cabelinho de ladinho, camisa e tal, mais certinho, mais Mauricinho. E vai te ouvir, vai ter lugar que, pô, não é o lugar pra você, que vai ouvir a mim. Então tem pra todos. Eu acho que é muito parecido com denominação, né? Se tivesse só um tipo de denominação, que era o pessoal certinho, de terno, paletó ali, gravata, pô, eu não ia estar, eu acho, convertido. Eu e o pastorzão também, nós ia ter uma dificuldade, né, pastorzão? Ia ter uma dificuldade, porque de repente até eu chegar lá, os caras iam me aceitar, e aí como é que ia ser? Exato. Eu glorifico a Deus porque a multiforme graça de Jesus é muito grande. E ela permite até seres que antes eram desprezíveis como eu era, uma vida desprezível que eu levava, a ser transformado, e pela misericórdia de Deus às vezes você consegue ajudar os outros a trilhar esse caminho. É muita misericórdia. É demais. É prêmio muito demais, né? É presente prêmio, demais. É presente demais. É presente. É um presente muito grande. Sua mãe está dizendo aqui, ó, Deus muda histórias. É verdade, eu creio assim também. Ele é especialista. Valéria Lemos. Minha prima. Que prima abençoada que Deus me deu. Minha prima querida. E olha, ela tá nos caminhos do Senhor até onde eu sei, viu? Não faz muito tempo não, glória a Deus pela vida dela. É isso aí. A Jéssica Almeida Dias. Minha esposa. Meu Deus. Ela disse assim, ó, também é importante o acompanhamento e o discipulado individual de cada líder, para que além de cuidar, ele também seja cuidado. Aproveitando, Deus me deu uma mulher sábia, né? E a Bíblia mesmo diz, né? Que a mulher sábia vai edificando e a tudo. tola com as suas próprias mãozinhas ela destrói, né? Ela destrói. E a minha mulher, Deus tem transformado a cada dia. Eu costumo dizer que ela não era crente, não gostava de crente, e hoje é mais crente que eu. Tem hora que ela chega pra mim e fala, Paulo, Deus se agrada disso? Olha... Jesus! E eu fico espantado ao mesmo tempo, falo, meu Deus, obrigado. Porque ela é a personificação de Deus na minha vida. Exato. Eu sinto Deus na minha vida através dela. Isso que ela falou é muito importante. Porque às vezes a gente, como líder e como liderança, exige tanto que esses líderes
discipulem, façam discípulos, e às vezes a gente esquece numa supervisão de cuidar do coração desse líder. Exato. E às vezes esse líder está machucado, esse líder está passando problemas muito graves. E quando você costuma ouvir muito problema, você acaba absorvendo eles para ti. Então, isso é importante. Eu costumo exemplificar isso que a Jéssica disse como um grande banquete. Pensa uma igreja em células como um grande banquete. Que você é recebido por um maître na porta daquele restaurante chique, ele te conduz à sua mesa, daqui a pouco vem um outro garçom, te oferece o menu, você escolhe. O chefe lá dentro prepara o prato maravilhoso. E você come e é servido. Uma noite maravilhosa. Vai ter um momento que esses que te serviram vão sentar. Você vai levantar e vai servir a eles. Eu acho que a igreja de Jesus é assim. É um servindo o outro. E ninguém ficará sem ser servido. E cuidado. O coração precisa de cuidado. Com certeza. Quem cuida tem que ser cuidado. Tem que ser cuidado. A Ângela está dizendo aqui, ó, linda história de vida. É um grande testemunho. A Ângela é a diaconisa aqui da nossa igreja. Oh, glória a Deus, levita Ângela. de excelência. Glória a E ela diz, Deus tem seus modos de agir. Né? Aí a Valéria está te respondendo. Disse, sim, primo. Só nos caminhos do Senhor que conseguimos sobreviver nesse mundo. Aleluia. Ó, glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados, nós estamos chegando ao final desse bate-papo. Parece que não, mas a gente já está aqui conversando. Ó, 1h10 mais ou menos, né? A gente já está aqui batendo esse papo. A gente ficou... Eu estou realmente muito feliz aí por ter tido você aí nessa companhia, nesse bate-papo. Foi muito importante para mim. De fato, eu me lembro de... Estava até contando para ele, ele falou aqui no começo, né? Oraram por mim. Eu me lembro de nós fazermos os cultos. Foi 1 ano de culto direto, toda semana, né? Um culto da família, a gente se reunia. Pessoas foram libertas nesse trabalho, vidas foram alcançadas. E nós... eu me lembro da irmã Aide, né? E do Toninho irem lá em casa nesses cultos e sempre dizendo, olha, vamos orar, vamos orar, vamos orar. E a gente, toda vez a gente dobrava o joelho e dizia, não, peraí, isso aí não vai ser desse jeito, vai ter história, vai ter projeto. Existe um projeto que a gente crê que vai dar certo. Então, hoje, para nós... E eu quero dizer para nós, eu quero dizer para mim, para o pastorzão também, que pôde viver isso, né? Sem você saber, né? Mas também viveu isso com a gente. Então, por isso que eu digo que é um privilégio, porque nós pudemos ver o agir de Deus, o trabalhar de Deus. Quando a gente se coloca em prol de um objetivo que é do reino, né? E a gente falava sobre isso, sobre a igreja do ser do reino. Não adianta a gente querer viver as coisas da terra, não adianta. Se o nosso projeto é do céu, nós temos que viver as coisas do céu. Esses dias, alguns dias atrás, eu estive na casa do Toninho e da ID. A nossa comunidade, nesse tempo de pandemia, está indo visitar os idosos na casa deles. Com todos os cuidados, a gente não entra dentro da casa. As casas que têm sacadas, eles ficam na sacada, a gente embaixo na rua. As que tem um quintal muito grande, a gente entra, eles ficam na distância. E a gente foi fazer isso na casa desses queridos vizinhos aí, nosso, aí, meu e Dudu, dona Ide e o seu Toninho. E eu disse pra eles, né, que... E aí você falou pra mim isso, de a gente continuar orando, não desistir, que isso traz esperança, né? E eles foram exemplos de persistência e não desistir. Muitas vezes, depois que eu conhecia Jesus, eu fiquei sabendo de pessoas que já falaram pra Jéssica, pessoas que falaram pra minha mãe, pro meu pai, esse não tem jeito mais. Ou ele morre ou ele vai preso. Alguma forma a vida dele vai acabar. Já era. Né? Então serve pra mim também, quando eu falo, eu não aguento mais orar. Persista. Continue. Não é a gente cansa. Mas Deus, ele é incansável, é imutável. Deus, e o poder de agir do Espírito Santo, a forma que o Espírito Santo de Deus age, convence, é sobrenatural. Exato. Vamos fazer a nossa parte. Vamos sempre entregar nomes de pessoas familiares nossos, amigos, pessoas do trabalho, pessoas que você ouviu falar. Continue entregando nas mãos do Senhor. Não para, né? Não para. Persevera. E jamais, você cristão aí, nunca fala, eu desisto, eu entrego nas mãos de Satanás. Não faça isso. Não faça isso, porque eu já caí nesse erro.
fui cobrado por uma pessoa e na hora eu achei meio ruim essa pessoa me cobrar, mas hoje eu refletindo, eu vejo que eu não posso jamais dar esse exemplo. Exato. Sim, e a gente costuma falar assim, ainda não está rendido aos pés do Senhor. Ainda não. Exato. Ainda há poucos dias atrás a gente falava sobre ter se perdido muito daquela essência do Jesus te ama e Ele tem um projeto na tua vida, né? Hoje em dia a gente quase não ouve isso acontecendo, né? Pessoas que são ceifadas dessa terra precocemente, sem às vezes não ter ouvido, saber que existe, saber que é possível, mas não ainda ter ouvido, né? Da boca. Então, quando a gente continua perseverando, buscando e acreditando que tudo isso é possível, mesmo que a gente não veja, porque a gente não via. Eu nem sabia que você... o meu amigo Renan, que me ajudou no processo ali de conhecer a Cristo no início da minha transformação de vida, ele costuma falar pra mim assim, ele falou, Paulo, mas foi por isso aqui que eu não te espancava. que eu queria te matar, porque você ia lá e tal, todo bonitinho, daqui a pouco no outro dia a mãe te ligava. Ficou sabendo do Paulo? Porque ele não aparece em casa faz 2 dias. A última vez que eu vi ele saiu da igreja. Então ele falava, não acredito, você estava bem, arrumadinho, bonitinho, não sei o que, um mês, tranquilão. Daqui a pouco você... Eu fico imaginando me colocar no lugar dele. Pô, eu tô investindo, né, e tal. Já aconteceu comigo como líder, investir na vida de alguém, daqui a pouco tomar um baque. Mas não desista. Exato. Não desista. Continue dando o exemplo de Cristo. Exato. É claro que chega uma hora assim que você não joga pérola aos porcos, né? Mas você fala, a minha casa, o meu coração está aberto para você. Exato. E essa coisa que você falou, tem que ter quem explique, tem que ter quem fale. A gente vê ali aquela passagem ali de Filipe e o eunuco. Aí ele fala, você entende isso daí? Ele fala, como é que eu entendo se alguém não me explica? Não me explica. Mano, isso aí tá na Bíblia, velho, tá na Sagrada Escritura. Então a gente tem que fazer o mesmo, cara. Tem que continuar o que aconteceu aí nos primórdios da igreja aí de Cristo aí, continuar, cara. Fortalecer aí, tomar um bom café da manhã e falar, hoje, se Deus tiver misericórdia, falo de Cristo pra alguém. Isso aí. Maria Aide diz, louvado seja Deus pela vida de vocês. Eita, essa aí tava no meio dos dois, hein? Essa aí, escutava a briga de um, briga do outro. Briga numa casa, briga das duas casas. Isso aí. Muitas vezes eu ligava lá e falava, vem cá, pelo amor de Deus, me socorre. Maria, um beijo pra você. Beijo. Seja Deus louvado pela tua vida. Casal querido. A tua vida e a vida do Antônio são referência, né? A palavra fala sobre a gente guardar o bom nome. Eu creio que é um casal que com certeza guarda o bom nome e que foi aí, vai continuar sendo para muitas pessoas aí canal de bênção e de vitória. Paulo, nós somos uma geração jovem, né? Nós somos uma geração que veio para mudar o mundo. Ou pelo menos para trabalhar para que muitas pessoas possam ser mudadas. Você vê, antigamente a gente falava muito da tecnologia e havia e ainda há muita resistência de muitos líderes aí com relação ao uso da tecnologia. Exatamente. Né? Hoje, se a gente pensar que tudo isso que a gente está conversando aqui pode alcançar a galera lá da igreja lá de Pirassununga, outro mano aí que entrou aí de outra cidade do interior. Exato. Cara, a tecnologia, eu acho que ela é como todas as coisas na vida. A gente não pode sacralizar tudo e nem mundanizar tudo ou demonizar. A tecnologia ela pode ser usada para o bem. A gente estava falando disso em relação a milagres, né? Exato. Falando que se uma pessoa foi curada de câncer por meio da quimioterapia, remédios, por que não é um milagre? Sendo que foi Deus que capacitou a farmacologia, a medicina, a ciência. Para ir lá e criar, desenvolver. Né? Eu acho que a tecnologia ela é uma ferramenta, basta você se atentar de que forma você está usando. Essa ferramenta a gente pode estar uma pessoa do outro lado do mundo. Exato. Vendo essa live. Era só um clique. Exato. Um sinal de internet. Exato. Cara, Acabou. Eu acho que tudo pode glorificar a Deus e também jogar o nome de Deus na lama. Vai depender da forma que você faz, usa. Tá aí, a gente tem essa liberdade. É verdade. O problema é o que fazer com tanta liberdade Tanta que Cristo nos liberdade. dá. Ele me dá tanta liberdade que eu escolho servi-lo. Exato. Eu escolho ser um servo fiel. E quando eu não o faço, automaticamente o Espírito Santo de Deus me diz que algo está errado. Alguma coisa está fora do contexto, né? Algo está errado, algo não está certo. É o velho homem querendo aparecer, se liga aí. É verdade. Então, você que tem essa oportunidade de utilizar essa tecnologia para o bem, compartilha depois esse vídeo aí com os teus amigos e os teus familiares.
A gente tem relatos de pessoas em Dublin que já assistiram essas lives. Então, você que pode aí, compartilha depois. Às vezes tem aquela pessoa que já está com a corda no pescoço e já não sabe mais o que fazer. E de repente essa palavra de hoje pode alcançar o coração dela e transformar a vida dela ou a vida dele. Amém? Paulinho, 3 perguntas. Pinga fogo. Para você responder com aquilo que vier no teu coração. É o pinga fogo, é a primeira isso. coisa que vem na mente. Tá bom? Primeira coisa que vier na tua mente aí. Família. Família, projeto de Deus, sem sombra de dúvida. Projeto de Deus, família, instituída por Deus. Quem foi que criou família? O papai. Papaizão. Não pensa outra coisa. Ministério. Ministério, responsabilidade, porém muita honra fazer parte. Muita honra. Que a gente tenha sabedoria para seguir, seja qual for o seu ministério, que ele seja para glorificar a Deus. Deus. Segunda chance, recomeços, novos começos. É isso aí. Para mim, Deus é isso. Me deu a oportunidade de escrever uma nova história. Eu não sou mais conhecido como aquele Paulo que drogado, bêbado, soberbo. Eu era uma pessoa que não enxergava um dedo na frente do meu nariz, só enxergava meu próprio umbigo. E hoje a misericórdia de Deus vem caindo e isso tem mudado a cada dia. Cada dia. Deus é fazedor de novas histórias, especialista, pós-graduado, doutorado, tudo, doutor. Deus é top. Tudo. Paulinho, obrigado pela tua companhia. Obrigado demais. Mais uma vez eu quero te agradecer aí como amigo, como irmão em Cristo. Muito obrigado por essa oportunidade que você nos concedeu de poder estar aqui representando a tua vida, a tua família, o teu ministério. Muito obrigado mais uma vez aí pela tua companhia nesta noite. Eu sou muito grato pelo convite. A nossa história é antiga e já nascemos ali no vizinhos um do outro ali, tivemos uma amizade muito bacana. Depois cada um acabou seguindo por uma direção errada no começo e depois Deus cruzou novamente os nossos caminhos. É isso aí. Eu agradeço demais a você que ficou aqui ouvindo algumas besteiras que eu falei. Me perdoem, eu não quis escandalizar nenhum dos irmãos, eu sou meio diferentão assim, mas sou de Jesus. Como diz a minha pastora Ana Maria, sou de Jesus, glória a Deus, aleluia. Né? Então eu me coloco à disposição aqui dos irmãos da Kairos, aqui, a você que está aí acompanhando com a gente a live. Se tiver alguma outra pergunta, passa para o Du, passa para o pastorzão, para a equipe aqui da técnica aqui, que eu vou ter o prazer de servir vocês e de repente o meu testemunho impactar a vida de alguém, você gostaria que eu desse uma palavra, enfim, me coloco à total disposição da Kairos, dos irmãos aí. Obrigado por participar com a gente aí, glória a Deus. A gente é que agradece. Quero agradecer você que está aí na tua casa, que disponibilizou esse tempo para estar conosco. Essa aqui foi mais uma edição da nossa roda de conversa. Nós estamos localizados aqui na Avenida Silvio Torres, número 55A. Eu quero agradecer o pastorzão que esteve aí na direção desta produção, o Jonas esteve aí atrás das câmeras. Seja Deus louvado pela vida de vocês, muito obrigado. E muito obrigado mais uma vez a todos vocês que nos acompanharam. Um beijo no coração de todos. Eu tentei dar um olá aqui para todos, mas vocês sabem que às vezes é difícil. São muitas pessoas que acompanham. Mas seja Deus louvado através da tua vida. Muito obrigado mais uma vez. Essa daqui é a comunidade cristã Kairos e ela é um lugar de novos começos. Obrigado, seja Deus louvado através da tua vida. Shalom.